Livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Ruth no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Os irmãos podem ficar sentados assim como estão. Ruth, capítulo 1, versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Eu queria meditar com os irmãos nesta noite sobre o fato de ter faltado pão na casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Betel significa casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Elimeleque pega sua esposa Noemi, vão com os 2 filhos, Malom e Quilion, e vão para Moabe, porque faltou pão na padaria. Você já teve essa experiência de ir numa padaria e não ter pão? Eu falei outro dia, fiz um merchandise aqui, a padaria lá perto de casa, eu moro bem próximo, e faz filas. Pão todo o tempo, irmãos, todo o tempo tem pão. Toda vez que eu vou lá, eu lembro do Senhor e lembro do pão, não é? O Senhor nos ensinou, né, o pão nosso de cada dia, então não tem como não lembrar do Senhor Jesus quando a gente compra ou come pão. E essa padaria, irmãos, ela tem pão fresquinho todo o tempo. E sem contar a variedade de coisas que tem lá. E é pão toda hora. O cheirinho vai lá em casa, eu moro bem perto da padaria. E em alguns momentos, à tarde principalmente, é fila para comprar pão. Sempre tem pão. Mas já foi em padaria que não tem pão? Você volta na padaria que não tem pão? Faltou pão na casa do pão. E por ter faltado pão, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos saíram de Betel e foram para Moabe, terra dos desviados e terra que mata seus maridos e seus filhos. Terra de Moabe. O povo moabita, irmãos, foi proibido pelo Senhor de congregar com Israel. Glória a Deus, tendo eco é bom que você ouve 2 vezes. Bênção pura. Moabitas, os irmãos sabem que os moabitas são descendentes da filha de Ló. Uma relação incestuosa. E nasce os moabitas. Não se fala muito da família, fala do povo moabita. E esse povo, quando o povo de Israel sai do Egito, eles precisavam, né, estavam fugindo do Egito e muitos inimigos para enfrentar. Eles tentaram buscar ajuda ao povo moabita, ao menos alimento, ou quem sabe passar dentro do território, ou quem sabe descansar uma noite, e eles não deixaram. Depois eles até contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E aí Deus então deu uma sentença. Os moabitas ficariam por muitas gerações sem poder congregar com o povo de Israel. E aqui agora nós encontramos uma família que deixa Betel, a sua terra, povo de Deus, casa do pão, para ir para uma terra dos moabitas. Interessante, irmãos, que, deixa eu ver se está aqui, Elimeleque significa Deus é fiel, ou melhor, Deus é rei. Noemi, agradável.
Malom, fraqueza. Quilion, falho ou aniquilação. Tudo indica, irmãos, que esses meninos, eles não iam muito bem, não. Eram filhos deste casal. Eles não estavam muito bem, não, de saúde. Não iam muito bem lá em Moabe. Acabaram falecendo também, assim como o seu pai. Noemi acaba ficando com as suas 2 noras, não é? Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, porque o texto diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, no meio do povo. Agora, os irmãos se lembram o que era o tempo dos juízes? Só para vocês terem uma ideia, olha o último versículo de Juízes, o último versículo do capítulo 21, no versículo 25. Olha só. Isso porque era tempo dos juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava reto. Cada um fazia o que queria, não tinha liderança. Os irmãos têm estudado aqui na EBD, você está perdendo, sei que não está vindo, viu? Tem sido uma bênção a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre liderança bíblica. Esse povo estava sem liderança. Os irmãos sabem que o tempo dos juízes foi depois de Josué. Josué, eu acho que falhou. Embora ele tenha dito lá com a família dele, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas a Bíblia diz que 2 gerações depois ninguém conhecia o Senhor. Eu falei aqui outro dia, você se ensina os seus filhos, já falamos aqui, né? Mas você já está preocupado com os netos? Orando por eles e para os bisnetos? Será que os seus netos, seus bisnetos vão estar na igreja, meu irmão, minha irmã? Será que os seus netos e seus bisnetos estarão servindo ao Senhor? Talvez os seus filhos estejam. Tomara que não seja o contrário aqui nesta noite. Mas você deveria orar e pensar já, não só nos filhos, mas ensinar para eles, para que eles estejam preparados para ensinar para os seus netos e para os seus bisnetos. Porque 2 gerações depois de Josué, eles não conheciam o Senhor. E a palavra diz que eles faziam o que era mal perante o Senhor. E aí quando eles estavam sofrendo, sendo oprimidos pelos inimigos, eles clamavam e choravam e buscavam a Deus. Aí Deus levantava um juiz. Quando estava tudo bem, eles esqueciam de Deus. Tem crente que prospera, foge da igreja, some. Ele só tem tempo agora para sítio e para passeio. Não sou nada contra, viu? Uma vez ou outra ir para o sítio e passear. Mas tem gente que não é bom a prosperidade. Tem gente que não é bom ser promovido na empresa e melhorar o salário. Não é bom. Para alguns crentes não é bom comprar sítio e ter casa na praia, apartamento. Não é bom, não é bom. Some. Ele entrega o presbiterato, ele entrega o diaconato, ele entrega a classe de professor, ele entrega os ministérios, ele entrega os departamentos, ele deixa. E ele começa a ser crente, talvez, em casa. Abandona o Senhor, porque prosperou. Tudo vai bem agora. Tudo flui. Que bênção, irmãos. Eu oro por isso. E a Bíblia ensina e nos mostra que é desejo dele que você seja próspero, que você enriqueça, que você seja abençoado, para ser um instrumento no reino, para abençoar missões, para fazer a obra. Mas tem muitos que se desviam do Senhor, se desviam do reino, da obra, deixam para segundo plano. O texto diz que naqueles dias eles faziam o que queriam, não tinha liderança. Talvez se tinha, não obedece. Já viu que tem crente que não obedece? Não obedece pastor, não obedece presbítero, não obedece diácono, não obedece ninguém. Não obedece nem o pai e a mãe em casa. Nós vamos orar por isso, irmãos. E por causa disso, houve fome. Faltou pão na casa do pão. E aí, se não tem pão, vai fazer o quê, né, irmãos? E eu queria que nós meditássemos nisso, pensássemos nisso, irmãos. É desejo do Senhor, irmãos, que tenha pão na casa do pão. Desde a antiga tradição do povo de Israel, havia o pão da proposição. Lá dentro do tabernáculo, no templo, na mesa da proposição, os pães que eram colocados ali, que simbolizava justamente a presença de Deus e a provisão. Deus com o povo de Deus e suprindo toda e qualquer necessidade.
É aquilo que a gente declara, irmãos, quando a gente entrega os dízimos e as ofertas. Quando nós consagramos a Deus nossos dízimos e ofertas, e eu costumo dizer que isso é bíblico e não tem o que discutir. Eu já falei para os irmãos que eu passei dessa fase de ficar brigando e discutindo com crente se tem que entregar dízimo ou não. Se é crente, ele entrega. Se é crente. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Coisa de vida cristã é espiritual, irmão. Se é convertido, ele vai ler na Bíblia, ou ele vai ser ensinado, ele obedece. Dízimos e oferta. Fica discutindo se é da antiga da aliança, se é da nova, se tem que dar agora, se tem que não dar, se tem que dar bruto, se tem que dar líquido, se tem que dar... Não tem que discutir nada. O crente que é crente, ele entrega os seus dízimos e as suas ofertas. E ele vai mais longe, ele é generoso. Ele vai além do 10%, ele vai além, ele ministra, ele abençoa, ele ajuda, ele faz a obra. É crente, o Espírito de Deus na vida dele. Por quê? Porque quando ele crê assim e faz isso, ele sabe que a provisão vem do Senhor. É Deus que supre, é Ele que abre porta, é Ele que dá emprego, que tira emprego, é Ele que move no seu patrão para melhorar a sua vida ou não. Deus usa meios. Tem gente que pensa que o que sustenta ele é o salário. Não é, meu irmão. Se não for o Senhor, é saquitel furado. Se não for o Senhor, não rende. Se não for o Senhor, irmãos, o rato corrói, o bicho come a traça, acaba tudo. Porque é o Senhor que usa meios para sustentar a sua vida. E os irmãos já viram que tem pessoas que ganham, que a gente nem acredita como é que sobrevive. Você conhece alguém assim? Se é uma coisa que tem no meu coração o temor, irmãos, diante de Deus, e a alegria, e a minha intercessão e oração, e que privilégio poder orar por esses irmãos, alguns que a gente toma conhecimento e sabe que a vida às vezes é difícil, é simples, é salário mínimo, e ele é fiel no dízimos e oferta. Não importa o valor, é algo extraordinário e tremendo quando ele é consagrado ao Senhor. Mas o maravilhoso, irmãos, é sabermos que a provisão, o pão vem do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. E Jesus disse que aquele que comer do pão, que é ele, jamais vai ter fome. Quem beber da água que ele der, jamais vai ter sede. É provisão, é Deus suprindo, irmãos. Só que nós precisamos dedicar nossa vida e confiar nele e fazer a sua vontade. Coisa que esse povo aqui não fazia. E aí por isso que faltou pão. Moabe, como eu disse, irmãos, era lugar cruel, irmãos. Lugar de matar os filhos antes do tempo. Separa marido de mulher, separa os cônjuges, rouba a vitalidade. Terra dos desviados, né, como eu disse. Foi o lugar que eles foram, porque faltou pão. E por que faltou pão, irmãos? É só você olhar, por exemplo, 1 Samuel capítulo 3 também, versículo 1 ao 4. Período em que Samuel era criança ainda, Eli, já velho, gordo, nada contra isso, né? Mas é que ele estava acomodado, pesado e cego. As visões eram raras. Deus não tinha mais para quem falar. Sacerdote Eli deixava os seus filhos muitas vezes fazer o que bem queria e pecavam, servindo ao Senhor. Faziam o que era mal e o papai não exortava. O papai não fazia nada. E a Bíblia diz que Deus já não falava mais com o seu povo. Está aí nesse capítulo aí. As visões eram raras. O Senhor precisou levantar um menino de 7 anos para começar a falar com ele, que era mais ou menos a idade que Samuel tinha, que estava vivendo agora no templo. Porque Ana o consagrou ao Senhor. E aí numa noite o Senhor vem e fala com ele, Samuel, Samuel. Deus começa a levantar, Samuel. Faltou pão, irmãos, porque havia negligência da liderança, havia pecado. Eli não viu isso, Eli se acomodou. Faltou pão, irmão, porque muitos estão satisfeitos com migalhas. Mateus capítulo 5 nos mostra, versículo 22 e 28, que houve uma cananita que procurou o Senhor Jesus pedindo para que Deus a abençoasse e expulsasse o demônio do filho dela. E a princípio parece que Jesus não atendia, os discípulos estavam ali e começaram a repreender e mandar ela embora, porque o Senhor Jesus diz que não era bom dar o pão para os cachorrinhos. Pão é para filho de Deus. Ela era uma cananita. Só que ela pega e vira e fala assim, Senhor,
mas os cães comem das migalhas. Tem muita gente que prefere migalha, irmãos. E aí é negligente com a obra, com o reino e com a vontade de Deus, ao invés de se fartar, receber a abundância do Senhor. Muitas vezes falta pão, irmãos, por causa do farisaísmo. Crentes religiosos, legalistas, que cobram, julgam, querem que as pessoas vivam ou façam, mas eles mesmos não fazem. Ou falsa piedade. Dizem temer a Deus, mas negam. Porque falta-lhes poder, graça e o amor de Deus. Palavra do apóstolo Paulo. Farisaísmo, legalismo, comodismo, religiosidade. Por isso faltou pão. Só que o maravilhoso, irmãos, é que o versículo 6 diz que houve-se um rumor que voltou a ter pão na casa do pão. Noemi agora, sem seu marido e sem seus filhos, com as suas noras, no versículo 6, diz o texto que ela se dispôs agora a voltar para casa, voltar para a igreja, voltar para o reino, voltar para a presença de Deus, voltar para a comunhão, porque ela ouviu dizer que o Senhor se lembrou do povo e voltou a ter pão. Tremendo, né, irmãos? Que tremendo, irmãos. E qual o efeito disso, irmãos? Qual o efeito de voltar ao lugar que tem pão? Porque voltou a ter pão, o Senhor voltou a ter graça, misericórdia de novo, a se alegrar com o seu povo, que eu acredito que é porque voltou a buscar o Senhor. Se arrependeu, se humilhou. Voltou a querer temer e buscar o Senhor. Diz o texto que voltou a ter pão na casa do pão. E aí o que acontece quando volta a ter pão, irmãos? Os filhos pródigos, né? Os pródigos voltam para casa. Os pródigos voltam de Moabe. Eles voltam para casa. Noemi voltou para casa. E o interessante, não só ela voltou, porque quando os pródigos voltam, porque ouviram dizer que voltou a ter pão, muitos vêm com eles. Outros vêm com eles. A palavra diz que ela não voltou sozinha. Ruth veio com ela. Ruth era moabita. Mas Ruth creu no posicionamento da sua sogra de ter dito, olha, vamos voltar para lá porque voltou a ter pão. E Ruth volta com ela. Alguns têm dificuldade de voltar, irmãos. Mesmo ouvindo que tem pão. É porque tem que ser com abundância, irmãos. Tem que ser com abundância. Tem que ser algo assim, de forma notória. Abundante. Para que alguns, como Orfa, não fiquem em Moabe. Mas venha também para Betel. Orfa preferiu ficar lá. Com seus deuses, com as suas crendices, na sua religiosidade e sem o verdadeiro Deus na sua vida. Preferiu ficar lá. Talvez só a notícia de que voltou a ter pão foi pouco para ela, né? Tinha que ter se falado um pouco mais, né? Se empenhado um pouco mais. A notícia, né, de repente, tinha sido um pouco mais forte para despertar alguns como Orfa. Ah, pão. Nós precisamos orar, irmãos, para que haja pão na casa do pão. É incoerente, irmãos, não ter pão aqui. É incoerente não ter pão aqui. Não tem sentido você estar congregando, ou cultuando, adorando, ou servindo em algum lugar como igreja, servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Deus, e você está passando fome. Não tem sentido. Casa do pão é lugar de ter pão. E eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, junto comigo, a orarmos para que haja pão na casa do pão, e pão com abundância. Que desde a mais tenra criança até o mais adulto, o mais ancião, seja saciado, seja alimentado, receba do Senhor. Receba do Senhor. Eu gostaria de convidar meu irmão, minha irmã, você a orar comigo.
A palavra de Deus diz lá em Tiago, não é? Capítulo 4, 2. Nada tendes porque não pedis. E é claro que ele exorta um pouco mais. E quando pedis, vocês pedem mal. Nós precisamos pedir a Deus que Ele também nos ensine a pedir. Porque a Bíblia diz, irmãos, que porventura, se você pedir pão, Deus vai te dar uma pedra? Deus, Ele atende o nosso clamor. Ele atende às nossas necessidades. Nós precisamos clamar ao Senhor. Salmo 37, o salmista Davi diz, depois de velho, ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ah, meu irmão, se você é filho, se você é justificado pelo sangue do Cordeiro, se você faz parte da casa do pão, tem sentido você passar fome. Você não ter o que comer e ter que sair da casa do pão e procurar, sei lá onde, terra de Moabe, lugar de ninguém. Vamos orar, irmãos? Você tem fome, meu irmão, minha irmã? Você tem fome de Deus? Você tem fome da palavra do Senhor? Vamos orar por isso, irmãos? Você tem o desejo de ver a glória do Senhor? Você tem o desejo de ver vidas sendo transformadas como Ruth? Aqueles que ainda não vieram poderão vir. Vamos orar? Feche os teus olhos um minutinho. Coloque isso diante do seu Senhor. Aumenta a minha fome. A minha fome por Ti, Senhor, pela Tua palavra. E clame. Clame por Casa de Pedra. Clame aí pela Batista. Clame aí pela Viva. Clame aí pela comunidade. Clame aí pela Metodista. Onde você congrega e serve. Lá é a casa do pão. Para que lá haja abundância de pão. Em nome de Jesus. Mas que você tenha sede e fome. Porque às vezes o pão já tem sido distribuído, viu? Mas você não tem visto isso. Há pão na casa do pão.